Boa noite, pessoal. Então, mais uma aula de ISEE. Passei a lista para vocês e ficou faltando, então, apenas um conceito para a gente fechar aí o nosso conteúdo, que é o sistema trifásico em PU. Tá? Eu não vou aprofundar novamente questão de desequilibrado, equilibrado, né, e aqueles outros parâmetros e diagrama fasorial. Vamos focar aqui no básico, que seria aí a representação somente do sistema trifásico no sistema por unidade. Tá? Então, os principais aspectos aí. A gente sabe que quando estamos aqui no sistema trifásico, uma mesma grandeza, a gente pode ter mais de um parâmetro. Então, por exemplo, tensão. Tem tensão de fase e tensão de linha, né? Corrente de fase, corrente de linha, né? Assim. E no sistema PU, a gente precisa, antes de mais nada, definir valores de base, não é isso? A gente define o S de base e o V de base. Bom, então a gente vai ter valores de base tanto para fase como para linha, né? Então, se eu tenho V de base escolhido logo no início, aqui no sistema trifásico a gente tem V de base linha e V de base fase. Mas você vai trabalhar com os dois? Não. Isso vai partir de uma escolha que a gente vai fazer no início. Já vamos ver como, né? Consequentemente, vamos ter o I de base linha, I de base linha e o I de base fase. Fase. E aí nós temos, no sistema trifásico, a potência monofásica. E temos a potência trifásica também, né? Vocês lembram que tinha a fórmula tanto para a potência mono, como para a potência trifásica, né? Então, a gente vai ter o S de base. Porém, né, esse nosso S de base, a gente pode adotar para ele tanto a potência monofásica, como a potência trifásica. E temos também o Z de base. O Z de base, se você desenvolver algebricamente, né, S de base trifásico por V de base linha, você vai chegar que é igual a potência monofásica por V de base fase. Então, o Z de base ele é igual, tanto você trabalhando com valores de linha, como trabalhando com valores de fase. Então, a gente vai ter todos esses parâmetros aqui de base, né? Mas o que vai diferenciar? Que escolha eu devo fazer logo no início? Bom, antes de representar o circuito no sistema PU, né, o trifásico, você deve escolher quais serão os valores que você vai trabalhar de base. Então, por exemplo, se eu desejo trabalhar com o V de base fase, então eu vou utilizar como S de base a potência monofásica. Então, meu S de base vai ser a potência monofásica do circuito. Se eu desejo trabalhar com V de base linha, então o meu S de base vai ser a potência trifásica. Tanto que, no nosso exercício aqui, na lista, eu coloquei as características aqui, ó, carga em triângulo, alimentação também está em triângulo, né? Olha, VAB, VBC, VCA. Ou melhor, eu não disse se está em estrela ou triângulo. Mas a gente sabe que VAB é uma tensão de linha, né? VBC, tensão de linha. VCA é uma tensão de linha. E aí eu escrevi assim, ó, utilizar S monofásico e V de fase como valores de base, né? Então, se eu trabalhar com o V de fase, eu vou utilizar o quê? A potência monofásica. Eu não posso, por exemplo, utilizar como base a potência trifásica
e trabalhar com V de fase. Aí eu teria que trabalhar com V de linha, né? Então é assim, usou como base tensão de fase para potência monofásica. Usou como base tensão de linha para potência trifásica.